Proje, volto na gravação, vou abrir os slides novamente, deixa eu ver se eu acho. Pronto, beleza. Né? Então eu falava justamente isso, né? A gente acabou entrando nessa questão de doença, né? Lula acabou falando aí do coronavírus também. Mas assim, muitas comunidades indígenas é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. Veja só. Por que as pessoas, né? Logicamente não é a maioria, gente. Pelo amor de Deus, olha, não tenta seguir. Não tentem na onda de Jornal Nacional, não, viu? Pelo amor de Deus. Não. A grande maioria que contrai coronavírus não morre, gente. Isso aí são pequenos, pequenos grupos, né? Que não desejando, claro. Mas, infelizmente, né? A própria dinâmica das pandemias acabam levando a isso. Né? E se vocês estiverem acompanhando as notícias mais positivas, observa que Pernambuco está conseguindo dar uma controlada já. Né? Então, vejam, o comércio já começou a reabrir ontem, né? Outras atividades vão começar semana que vem, aquela coisa toda. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui para a gente entender. Então, como os indígenas eles não eram resistentes às doenças do europeu, infelizmente populações imensas acabaram se dizimando, né? Nisso aí. Dando continuidade, né? Com relação agora a essa questão das terras, né? Então, nós temos esse gráfico que vocês têm aí na página de número 107 do livro de vocês. Esse gráfico, pessoal, ele tenta explicar para a gente o seguinte: como é que se está dando a distribuição das terras, tá certo? Indígenas regularizadas, ou seja, que são reconhecidas pelo governo, que são protegidas pela FUNAI, né? FUNAI, viu? Fundação Nacional do Índio, tá bom? E assim, onde estão, né, boa parte dessas terras que estão regularizadas? A grande maioria dessas terras tá aqui, ó. Essa fatia verde corresponde a que região do Brasil? Norte. Norte. Região norte, né? Então, a maior parte das terras indígenas, né, reconhecidas estão ali na região norte, né? Seguida de qual região aqui, gente? Sudeste. Não, centro-oeste. Centro-oeste, né? Em terceiro, Nordeste. Nordeste. Em seguida, Sul. O sul. E uma minoria E sudeste. lá no Sudeste, né? Sudeste. Vamos tentar fazer um comparativo para a gente entender melhor. Região Norte é uma região tradicionalmente indígena. Né? Então, nós temos ali a Amazonas, nós temos ali a região do Pará, que são regiões, né, onde as comunidades indígenas prevalecem, principalmente na região do Amazonas. Tá passando uma série agora na Globo, assisti ela há algum tempo, chamada Aruanas. Novo Mundo. Aruanas. Acho que era Novo Mundo. Não, Novo Mundo é novela, né? A série ela passa só nas terças, se eu não me engano, Aruanas. E Aruanas, cara, tem um roteiro bem interessante, que é justamente uma região de mineração, que é uma área de disputa entre indígenas, exatamente, entre indígenas e a empresa, né? E essa empresa que quer explorar, né, quer explorar aquela mineração ali, ela luta, cara, de todas as formas, né? Quando digo de todas as formas, não estou dizendo sempre que vai ser de maneira legalizada, para ter a posse daquela região. Em contrapartida, há uma ONG chamada Aruanas, que vive lutando para que a terra permaneça, né, em posse indígena. Aí tem uma cena que me chama muita atenção, é quando o pessoal chega, né, na tribo, em uma das tribos que faz parte daquela região, e, cara, mataram todo mundo, né? Mataram todos os indígenas e só um conseguiu sobreviver, né? Só um conseguiu sobreviver porque conseguiu fugir. E, assim, tem outras coisas também que eu não posso dizer porque se alguém, de repente, for assistir, né, eu não vou estar dando spoiler. Mas, assim, os protestos, né, por exemplo, da ONG, né, protestos pacíficos, que muitas vezes são reprimidos de maneira violenta. Em outros momentos também, a gente percebe a corrupção no meio da própria política, para que a empresa fique com o direito sobre a reserva, né, sobre a reserva, né, ali a reserva que eles estão ali lutando. Então, assim, a gente observa uma série de coisas nessa série.
Então, ali a região norte, gente, ela é uma região também, né, de muito interesse dos outros países, né? Muitos países têm interesse na região norte do Brasil, por quê? Porque a floresta amazônica, ela tem de quase tudo que você precisar no mundo. Ela tem minério, ela tem plantas Principalmente medicinais. teve até um povo que roubou as mudas de seringueira e até hoje é o líder mundial de produção de borracha. Exato. Pronto, tem a seringa aí, ó, que Murilo lembrou bem aí pra gente, né? As seringueiras, tem a questão como eu já falei para Eu vocês, da questão assisti do um próprio filme da história minério. do Brasil, por isso que eu sei disso. Uhum. A questão dos minérios, tem É também a bem questão interessante. ali da própria biodiversidade, né? A fauna, a flora, ou seja, muita gente de olho. E é de interesse de muita gente que não haja demarcação de terra indígena ali, para que o pessoal possa explorar bastante. Na região centro-oeste também é bem tradicional essa questão indígena. Eles, ali aquela região do Mato Grosso, né, a região do Pantanal, e terceiro aqui o Nordeste, né? O Nordeste tem muitas comunidades indígenas ainda, né? Pernambuco, tem muita comunidade indígena ainda aqui em Pernambuco. Não, quando acabar essa aula eu vou ajeitar. A de João Neto começa às 9, não sei, é umas 9h10. Sim, voltando, né? Então nós temos, por exemplo, tribos indígenas localizadas na região de Pesqueira, de Águas Belas, no sertão pernambucano tem um monte de tribo indígena ainda, né? Inclusive a de Pesqueira, né? A tribo indígena de Pesqueira, ela está totalmente isolada, né? A tribo Chucuru, ela está totalmente isolada, cara, devido a essa questão do Covid. Eles recebem visitas, né? Mas nesse momento eles não estão recebendo visita de ninguém, justamente devido a essa pandemia, né? Para ver se não chega por lá, né? Na verdade. Pessoal, perguntas até agora? Uma perguntinha? Não? Posso seguir? Certo. Então vamos lá. Gente, ó, então milhares de índios vão passar pelo processo de aculturação. O que é o processo de aculturação? O processo de aculturação é quando uma cultura ela é colocada acima de outra ou no lugar de outra. Então, por exemplo, a cultura europeia vai ser implantada aos indígenas através de quê? Através da religião, através da língua, através dos próprios costumes, tá certo? Eles vão ter a perda de posse de suas terras e vão fugir do litoral, logicamente, né? Como eu falei para vocês, a maioria se localizava aqui no litoral brasileiro e vão se interiorizar, né? Vão começar a se interiorizar. E esses índios são alvos de quê, né? De garimpeiros, madeireiros, os poceiros de terra, né? Os latifundiários que não querem perder suas terras, né, para as comunidades indígenas, e os indígenas também querem lutar pelo direito de permanecer naquilo que é deles já há milhares de anos. Né? A gente tem, né, presença indígena no Brasil inteiro. Né? Se a gente olhar aqui para Pernambuco, cara, Pernambuco tem uma presença indígena muito grande. Inclusive, aquela região ali de Brejo da Madre, como já falei para vocês, os povos que viveram lá há alguns milhares de anos, né, que deu origem ali à região arqueológica, eram povos indígenas. E esses povos indígenas, como eu falei para vocês, né, têm dos mais variados hábitos. Tem um vídeo bem interessante na internet, se vocês puderem pesquisar depois, são as Olimpíadas indígenas. Né, teve até aqui no Brasil, acho que há uns 2, 3 anos essa Olimpíada, que vinham povos indígenas do mundo inteiro, né, disputar provas. Então, entre essas provas, tinha o arco e flecha, logicamente, eram provas totalmente adaptadas à realidade indígena, tá certo? E aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês, né, de um protesto, né, de uma luta, né, dos povos indígenas aí, né, de uma busca ali por direitos, né? Terra é vida, despejo é morte, né? Então, é a luta, né, ainda hoje dos povos indígenas, né, pelo direito de terem sua terra, né, de terem a sua dignidade ainda ali garantida, né? Porque a questão da terra para o indígena também, gente, não é só o fato de ter o terreno, né? Mas ali, eles acreditam muito que ali vivem seus ancestrais ainda, vivem os seus antepassados, né? Os espíritos que eles acreditam vivem ali naquela região, né? Então, assim, o que nós temos hoje, na verdade, o que foi construído para nós hoje foi construído resultado de muita morte indígena, na verdade, né?
Aí o pessoal até brinca, né? Eu faço parte de um grupo de historiadores na internet. Aí o pessoal brinca dizendo assim: o Brasil está tão desmantelado que parece até que foi construído em cima de um cemitério indígena. E se nós olharmos direitinho, foi, né? Nós fomos construídos em cima de um cemitério indígena, porque matamos milhares de índios para poder construir a nação que temos hoje. Tá certo? Pode seguir, gente, aqui? Alguma pergunta? Certeza? Ô, professor, o senhor Oi. já percebeu, sim, que o brasileiro, a nossa nação, é a única nação mista, é uma das únicas, porque assim, os europeus é mais aquele povo branquinho, aí os africanos são mais aquele povo moreno, Negro. os asiáticos, chineses, essas coisas são tudo olho puxado. O brasileiro é um misturado. E é bonito isso aí. Eu acho muito bacana, cara, essa diversidade que a gente tem aqui no Brasil. Porque tu já pensasse, assim, eu vou fazer algumas Pelo menos não comparações. fica tudo igual. Vou fazer algumas comparações. Tá entendendo? Imagina a sala, todo mundo que nem Caio, todo mundo branquinho, do cabelinho preto, liso, né? Ou então, deixa eu ver aqui, na sala, todo mundo assim tem Luara, né? Todo mundo de pele escura, dos cabelinhos encaracolados. Então, assim, a gente tem uma diversidade. Vê, se vocês olharem essa sala de vocês, a sala de vocês é uma sala muito bonita, cara, porque a gente tem gente toda, né? Tem aquela misturada legal aqui, né? A gente tem Fernanda, que parece que é alemã, né? A gente tem Nicolas, que parece que é um índio, né? Tem Luara, que é nossa descendente africana. Então, assim, a gente tem de tudo, né? Dentro de um mesmo ambiente, né? Então, é que nem tu mesmo falasse. E até o pessoal brinca muito, sabe? Eu não gosto dessas brincadeiras, mas o pessoal brinca muito dizendo assim. Diz que quando foi um dia de manhã, né? O japonesinho acordou, aí chegou, disse, né? Chegou para o homem estudar uma fez, pensa papai, fez, não sou seu pai não, seu pai é aquele outro ali. Né? Porque são tão parecidos que até a própria família às vezes se confunde sobre quem é quem ali. Minha tia disse que não queria ser assim, chinês, japonês, porque ela diz que é todo mundo da mesma cara, que não tem como diferenciar ninguém, porque é todo mundo da mesma cara. O olho puxado com o cabelo preto. É porque é que o Zelezinho fala, sabe? O comediante Zelezinho da Paraíba. É tudo fabricado em série, né? Eles economizam a forminha, né? Faz todo mundo igualzinho para economizar. Mas vamos lá, gente. Seguindo aqui, ó. Aí, gente, tem uma coisa um conhecimento bacana que eu queria trazer para vocês agora, que é sobre como essa posse de terra, né? Como essa terra é garantida para os indígenas. Deixa eu abrir aqui a tela só para mostrar a vocês. Vê só. Presta atenção aqui em mim agora. Poxa, cadê? Thalita sumiu. Thalita tava aí, sumiu. Deixou só o ar-condicionado ali, ó. Vê só. Essa questão da terra é uma questão muito polêmica na questão indígena. Por quê? Não é simplesmente o índio chegar, olhar uma terra e dizer, não, essa terra aqui é minha, certo? E também o fazendeiro chegar e dizer, não, essa terra não é do índio, essa terra é minha. Há todo um processo que é feito para que haja demarcação de terras indígenas. A palavra é essa, viu? Demarcação. É quando o governo, vocês já viram isso na TV, inclusive, o governo demarcou tal terra para tal tribo indígena, o governo tá, os indígenas estão lutando para que tal terra seja demarcada para eles, ou seja, para que aquele pedaço ali seja separado e só os índios possam, né, ter posse daquele espaço ali, tá certo? Então, esse processo de demarcação de terras, ele é um processo demorado, ele é um processo que demanda muito trabalho, que não acontece do dia para a noite, em outras palavras, tá certo? Então, como é que acontece esse processo? Vamos começar a entender ele agora, tá bom? Como é que acontece? Então, vamos lá, tem uma terra e querem que essa terra seja demarcada para alguma tribo indígena. Como é que isso acontece? Primeiro, a FUNAI, né? FUNAI é Fundação, FUNAI é Fundação Nacional do Índio. É o órgão responsável por fazer essa demarcação de terras. Então, a FUNAI é quem demarca, é quem vai lá começar a fazer, é quem inicia toda a negociação. Como é que eles fazem isso aí? Primeiro, eles contratam um grupo de antropólogos para fazer o estudo de identificação da área. Então, o que é que eles fazem? Esses antropólogos estudam aqueles indígenas e estudam a área que eles querem ocupar, para ver se realmente faz parte ali. E começa, inclusive, a estudar outras tribos que ficam ali na região, tá certo?
para ver se tem mais alguma tribo que faça parte daquele povo ali, aquela coisa toda, tá certo? Então, primeira coisa, os antropólogos fazem esse estudo. Depois entram outros grupos, né? Sociólogos, historiadores, ambientalistas, advogados, uma série de profissionais para aprofundar esse estudo. Então, realmente, está aqui o estudo feito pelos antropólogos, entrega para essa outra equipe. Essa outra equipe vai analisar para ver se realmente aquilo ali tem fundamento ou não, tá certo? Para ver se realmente aquele grupo, ele pertence àquela terra pertenceria àquele grupo, aquela coisa toda, tá certo? Então, já vai na etapa 2 aqui. Depois, a etapa 3, o estado e o município onde aquela terra está sendo demarcada, ele pode entrar na justiça com relação àquilo ali. Em que sentido? Não, olha, essa terra não pode ser demarcada para os indígenas porque essa terra pertence ao município. Não, essa terra não pode ser demarcada aos indígenas porque o Estado faz uso dessa terra, por exemplo, para extração de recursos minerais, né? Ou seja, alguma empresa explora isso aqui, ou alguma empresa que seja de interesse do Estado. Se eu não me engano, são 30 dias que o Estado ou o município ele pode recorrer, tá certo? Ou então, se ele não recorrer, significa que ele está de acordo e aí fica tudo certo, tá bom? Tá dando para acompanhar a gente, as etapas? Seguindo, o ministro da Justiça do governo na época, né, no nosso caso aqui, né, vamos dizer que fosse hoje isso, então o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele aceitaria ou não aceitaria essa demarcação, tá certo? Ele aceita ou não? Não, essa demarcação tá ok, então, beleza, não tá certo, vamos reiniciar todo o processo, vamos começar tudo de novo. Se o ministro da Justiça, se esse camaradinho aqui, velho, ele não aceita, todas essas etapas estão perdidas. Vai ter que começar tudo de novo. Tá certo? Aí, seguindo. Se ele aceitar, o que acontece? O Ministério da Justiça aceitou, beleza, aprovou ali. Então, a FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, faz a demarcação da terra. Vai lá, diz, não, essa terra aqui pertence aos índios. Então, vai lá e demarca, né? Então, tá aqui o território bem grande, essa terra aqui é dos índios. Pronto, então a FUNAI vai lá e demarca essa terra. Tá bom? Seguindo. O INCRA realizará o reassentamento INCRA. Instituto Nacional, esse CA que eu não lembro bem, de Reforma Agrária. Tá certo? Instituto Nacional de Reforma Agrária. Vai lá e faz o reassentamento. Começa a chegar lá. A família indígena do chefe do pajé Caio vai ficar nessa parte da terra. A família do indígena, né, do chefe Nicolas vai ficar aqui nesse pedaço de terra. Ou seja, sai demarcando, sai fazendo um reassentamento. Seguindo, o presidente da República, ele analisa e reconhece a demarcação oficialmente por decreto, então ele decreta, o presidente assina um decreto quando a FUNAI vai lá, faz a demarcação, o INCRA vai lá, faz o reassentamento de todas as famílias indígenas, o presidente assina um decreto, e aí pronto, velho, assinou o decreto, a gente vai para as etapas finais. Em um prazo de 30 dias, o registro ele é feito no cartório de imóveis do município, né? Então, o pessoal vai no cartório, realmente oficializa aquilo ali, e também no serviço de patrimônio da União, né? Porque a União é quem vai ficar responsável pela demarcação daquela terra. Viram como é fácil demarcar terra para índio? Caio, faça aí sua... Burocracia danada, né? Faça aí sua análise crítica, Caio, aí. É uma burocracia Jesus danada. Cristo. Mas tem um Ave detalhe, Maria. viu, Caio? Tem um detalhe ainda mais importante. Oi, Luna. Eu vou desligar a câmera porque deixar o celular carregando. Aí eu vou colocar no carregador. Vá colocar no carregador, vá. Ô, Caio, e tem mais outro ponto aí interessante pra gente entender. Eu falei assim, Caio, mas se qualquer outra pessoa quiser falar, pode ficar à vontade. É que Caio é o mais tagarela mesmo do grupo. Tem outro detalhe aqui bem interessante, tá certo? Pra gente entender. Não é burocrático, né? Como o Caio falou, não é muita burocracia. Em que país a gente tá? Brasil. Brasil. Então, se já é burocrático, imagine isso aqui no Brasil. Até trouxe um desenho aqui, ó. Lembre-se, estamos no Brasil. Esse procedimento pode levar anos. Cara, isso não é uma coisa que
começa hoje, amanhã termina não, né? Na imagem que a gente tem aqui, Ô, tá bom? professor, Oi? se na teoria já parece bem complicado, imagina na prática. Não, e sem contar, Luara, o seguinte, sabe? Não é que o índio seja fácil de aceitar essas coisas, não. O indígena é para ele a terra. Mas mesmo assim, às vezes ele diz, não, essa terra tá pequena. Não, a gente não quer essa terra, a gente quer aquela outra ali, porque nossos ancestrais Olha, não vivem aqui, nossos era pra ancestrais vivem parar. ali. Era Oi? pra parar esse negócio de estados e municípios ter que aceitar. Se o governo mandasse, aceitava do mesmo jeito. Aí aqui, ó, você Daquele tem uma jeito. imagem, ó. Um latifundiário, né, apontando a arma, e o indígena aqui, né? E assim, cara, sem contar o seguinte, como eu tava falando, às vezes o indígena diz, não, a minha terra não é essa, a minha terra, meus ancestrais vivem naquela terra ali do outro lado. Os espíritos dos meus ancestrais estão ali. Não, essa terra aqui tá pequena, não dá para colocar toda a família. Sem contar que muitas vezes tem rivalidade entre tribos. Então, quando os antropólogos e quando a FUNAI vai fazer a demarcação, eles também observam as tribos ao redor para ver se não tem nenhuma tribo rival. Tu já pensasse colocar o camarada, assentar aquela comunidade indígena bem ao lado de uma tribo que seja rival deles? É você pedir uma guerra, é você querer provocar uma guerra. Entendeu? Eu vi até uma reportagem esses dias sobre essa demarcação de terras e os indígenas estavam de noite e foram invadidos por outra tribo. Aí foi que o pessoal da FUNAI foi até lá e reassentou eles para outro local. Né? E aí o pajé, né, o líder, né, da tribo, estava dizendo assim, que não é somente a FUNAI chegar e dizer vá para outro local, né? Que eles vão ter que construir, eles vão ter que levar as famílias, tem gente que não pode se locomover com grande velocidade. Então, assim, existe uma série de problemas, na verdade, nessa questão de demarcação de terras indígenas, né? Não é um Ô, negócio João tão, Paulo, não é tão fácil, não. Oi, Caio. João Paulo, que tal tu passar um mês numa reserva indígena pra ver como é que é? Cara, eu não quero não, velho. Eu tenho muita alergia. Eu vou, Hum. eu vou à noite ali pra pousada, às vezes. Eu Eu chego acho que do tudo jeito picado que de eu tô mosquito. sendo por aí, tá? Eu Imagina, gosto pega a guerra e João Paulo no meio. É, Imagina. é aquela coisa, Eu Maria, sabe? ficar calma, gente. Vamos resolver no diálogo. É, Calma. vamos dialogar, galera. Vamos tomar uma xícara de chá de camomila, né? Alguma coisa do tipo, né? Ou como diria, né, Gabriel pensando na música, vamos acender o cachimbinho da paz, né? Vamos dar uma relaxada aí, né? Já pensasse, gente, calma, Eu, isso tudo vai eu passar, acho que se eu galera, fosse né? se eu fosse, eu acho que se eu fosse uma comunidade indígena, passar o dia lá, eu acho que eu ficava com fome, porque as comidas que eles comem lá, eu não gosto de nenhuma. Ah, pois tá ruim. Se eu ia ajeitar pra quando passasse esse negócio, a gente visitar uma tribo de índio, né? Mas já que tu não combinado, não leva tu não. Olha, ô João Paulo, eu vi Oi? uma reportagem que o homem foi pescar no Rio Congo. Não tem? Ah, Menino, é um negócio assustador. É pior do que o Amazonas. A gente vê lá aquelas tribos africanas, né, tudinho. O povo lá é tão desconfiado que quando chegou o homem lá pra ver tudinho, né? O irmão do chefe tinha sumido. Aí já ah, tava desconfiando dele. Se descobrisse que fosse ele, se fosse ele, já tava morto. gente, ó, eu vou pedir pra vocês resolverem as questões, tá certo? Fica aí a tarefa. E, gente, ó, por favor, tá certo? Por favor, respondeu, tira a foto e manda pro Classroom pra eu registrar, viu? Eu só registrei das pessoas que me mandaram. Quem não mandou, infelizmente, vai ficar sem o registro lá no Classroom. Comecem a fazer isso, tá bom? Tirou, gente, para não esquecer. Terminou de Ô, João responder, Paulo, tira a foto, manda, tá certo? Oi? É a tarefa de ontem, abre o né, João anexo Paulo? de história. Oi? É a tarefa de ontem, né? Não, essa aqui é de hoje. Mas Não, você... tô falando na de ontem, que eu não mandei ainda. Certo, viu? É para fazer o que de Manda história, outra. Caio? Tu tava falando Fazer a tarefa. Abra o anexo de história. o anexo. Para botar as fotos de história, você ainda não mandou, não. Certo. Ah, sim, tá certo. Entendi agora. Eu abri a atividade de ontem de história para vocês poderem mandar as fotos, não é isso? Entendi. Mais alguém? Tem algo a falar, gente? Tudo certinho? Então, gente, daqui a pouco vai lá no Classroom, tá todas as instruções lá, tá bom? Uhum. Tô parando aqui a gravação.